Olá pessoal, essa é a terceira parte, portanto, da semana 9 e essa aula vai ser um pouco mais longa, então prepare a sua pipoca, o seu café, como você quiser. A gente vai tratar aqui do movimento plano, só que agora quando temos restrições. E nesse conjunto também as situações vão estar geralmente fora do centro de massa em relação à sua rotação, ou seja, é um movimento plano geral, né? Se fosse apenas um deslocamento, como a gente já conhece uma translação, ela é uma translação pura. Se fosse apenas uma rotação, é uma rotação pura, mas quando você tem um movimento mais geral possível, é uma combinação dessas duas coisas. Já tratamos disso antes, mas como agora a gente vai tratar da inércia de rotação, ou seja, não é mais a cinemática apenas que nós vamos trabalhar também, fazer uma análise dinâmica, ou seja, de causa a nível de força ou momento aplicado. E consequência, ou seja, o efeito de aceleração, tanto linear quanto angular, nós precisamos levar em conta a questão de se vai girar em relação ao centro de massa apenas ou também em relação a um outro eixo, a um outro ponto. Né? Bom, então por que a gente quer tratar esse tipo de problema? Né? A gente quer tratar porque engenharia, em geral, é feita de situações em que as coisas têm que funcionar dentro de certos parâmetros, têm que se mover dentro de certos limites e é, portanto, uma situação de grande interesse. Né? Então, essa é a motivação, né? De que em engenharia a maioria dos movimentos é restrito, né? Bom, tudo bem. Então, se nós temos que tratar, vamos a isso. Nós sabemos que para determinar o movimento de um corpo em movimento plano geral, né, nós temos que fazer a análise cinemática correspondente. E é por isso, por essa razão, que com a devida ênfase que nós demos nas aulas anteriores, né, ela é de importância crucial. Né? Então, eu começo com o fato de que, a fim de se relacionar grandezas de interesse, seja aceleração, velocidade, quando for o caso, nós temos que fazer a análise cinemática. Okay? Então, a análise cinemática é necessária para que a gente consiga relacionar corretamente, portanto, né, as grandezas que nos interessam. Agora, repare, nós aqui estamos tratando da cinética do problema ou a dinâmica do problema. Nós não temos de mão beijada, como se diz em popular, os valores das velocidades ou as acelerações ou as funções angulares que aquele corpo descreve. Agora, nós vamos ser responsáveis por obter esses valores a partir de suas causas, ou seja, as forças aplicadas ou os seus torques a que são submetidos, né? Ou ambos, claro. Então, a fim de nós termos um elo, é o elo que nós precisamos, né? Entre causa e efeito, nós precisamos de quê? Agora sim, fazer a análise dinâmica. Em outras palavras, da cinética do problema. Aqui eu vou deixar como dinâmica, vocês sabem do que se trata, portanto a gente vai tratar dessa relação entre causa e efeito. É claro que nós não vamos conseguir compreender isso sem aplicar, nós vamos usar uma aplicação como parte
do desenvolvimento, uma boa parte, inclusive, uma grande parte, e vamos abordar alguns assuntos de uma forma ou na extensão que o nosso livro-texto, inclusive, eu pelo menos não encontrei, né? Então não trata dessa parte, mas ela, no meu ver, merece atenção, tá? Então vamos a isso. Nós queremos então um movimento restrito, pode ser restrito simples, assim como vocês têm aqui o equivalente a uma das figuras do livro, tá? Se vocês forem ver o equivalente à figura que nós vamos fazer agora, é a primeira desse capítulo, que é o capítulo 16. Então nós vamos ver lá uma figura onde um corpo tem movimento e ele é restrito. Então eu começo pela restrição, né? Eu começo pelo como ele é restrito. Ele pode deslizar entre duas canaletas, a parte dele pode deslizar entre duas canaletas na vertical, a outra parte na horizontal, e trata-se aí de uma barra, né? Um movimento que a gente já conhece bem, um corpo que representa aí o corpo rígido para nós, e naturalmente que para fazer esse deslizamento melhor, ele é auxiliado aqui por cursores, né? Então temos aqui os cursores que auxiliam nesse movimento que é restrito a essas canaletas ou qualquer outro dispositivo que possa restringir essa barra a se movimentar, né? Então, quando a gente começa a estudar o movimento, quando a gente começou, por melhor, a gente estava habituado a conhecer algumas grandezas, né? Então, por exemplo, eu quando estudei a cinemática, porque era um passo anterior imprescindível à compreensão das causas desse tipo de movimento, para passarmos ao estudo das causas, a gente estudou a descrição do movimento em si, sem estudar as causas. Tínhamos lá, por exemplo, algo que nos dizia assim, descreva para mim a velocidade do ponto A, ou do ponto B, ou de qualquer outra parte, sabendo que aqui eu tenho uma certa velocidade, né? Era nos dado aí, por assim dizer, gratuitamente, né? Essa grandeza aqui, a gente conhecia a geometria do problema, sei lá, por exemplo, podemos dizer que ela tem, aqui faz um ângulo, né? Um ângulo θ com a vertical, e calcule lá para mim os outros parâmetros cinemáticos, né? Era relativamente simples, ou se não era simples, nós tornamos simples, porque desenvolvemos as técnicas que eram necessárias, né? O que acontece é que na vida real isso não é dado. O que nós conhecemos seja um esforço que se está disponível no restante do mecanismo, ou se for o uso, a ordem de grandeza das forças que o corpo humano possa aplicar, se for, por exemplo, um pedal de freio ou embreagem, essas coisas são conhecidas como com seus valores, né, para a ergonomia humana, sejam eles os valores da natureza, por exemplo, o peso, a aceleração da gravidade vezes a massa. Então, o que de fato se conhece em geral, ou o que de fato deve se adaptar ao mecanismo, as forças envolvidas ou aos torques. Então, aqui nós vamos começar com isso, ou seja, nós temos aqui uma força aplicada, por exemplo, P, né? E aqui aplicada ao ponto A, e ela vai provocar naturalmente o movimento dessa barra. O movimento é restrito, mas não é proibido. Restrito significa que tem características especiais, como essas que estão aí, elas deslizam livremente. Essa haste desliza livremente nesse cursor e aquela naquele, mas tem que estar dentro do cursor. Então, o que nós vamos ter? Bom, nós vamos ter aí um movimento plano geral, nós já sabemos disso, né? E podemos caracterizar algumas coisas em relação a um ponto, por exemplo, o ponto A ou o ponto B, e era o que nós fazíamos lá na cinemática.
O que acontece é que, como agora nós vamos fazer a análise de causa e efeito, nós vamos ver logo em seguida que é muito importante que nós tratemos isso em relação ao centro de massa. Então, bom, também não é estranho para nós, né, que nós entendamos que este corpo tem, em relação ao seu ponto G, uma aceleração, uma velocidade angular, uma aceleração angular, e todas essas grandezas não nos é estranho, não deixa de ser esperado, porque nós já sabíamos em relação a outros pontos, e porque não aconteceria em relação a este, né, que é o ponto G. Então, tudo bem, eu consigo transpor as grandezas em relação aos pontos A e B, agora para o ponto G. Ou seja, eu tenho aqui uma aceleração angular, posso ter, naturalmente tenho em cada momento uma velocidade angular também, tá? E posso ter aí os vetores de aceleração nas suas diversas formas. Quando eu quero dizer forma, eu quero dizer nos componentes que nós quisermos, no ponto G. Nesse ponto, eu quero dizer nesse ponto da aula, né, a gente chama a atenção de que o vetor ele existe, e ele existe independente das componentes que nós escolhermos. Pode escolher componentes tangenciais, uma vez que você escolhe um sistema de referência, componentes normais ou componentes cartesianas com os seus eixos escolhidos. Por exemplo, uma das possibilidades é que a grandeza de aceleração, que naturalmente existe em todos os pontos da barra, mas eu quero estudar no ponto G, porque, por exemplo, é ali que nós caracterizamos o peso, né? Eu quero estudar essa aceleração como sendo um vetor que ficaria aqui, como eu estou gesticulando. Eu não me interesso por ele todo nesse momento, mas sim as suas componentes. Num futuro próximo, como eu lhes prometi, nós já vamos ver por quê, que as componentes é que me interessam mais. Então, as componentes são o meu AX, e essa barrinha significa que é no ponto G, no centro de massa, e o meu AY. Então, o meu AX e o meu AY. Naturalmente que essa aceleração, cujas componentes estão aqui, né, elas podem ser postas em funções das outras variáveis da minha descrição, certo? A minha descrição cinemática vai pôr essas variáveis em função de outras coisas. Pode ser, por exemplo, entre outras, o ângulo daquela configuração, ou ao longo do movimento, né? Pode ser em relação à velocidade angular ou pode ser em relação à aceleração angular, assim como essa componente aqui também, naturalmente, né? Então, por que a gente diz isso? Por quê, pessoal? Olha, nós ainda não conhecemos como é que vai ser esse movimento aqui. E para isso nós entendemos que a primeira coisa a ser feita é prever as possibilidades de movimento desse elemento. Ou seja, a primeira coisa a gente fazer é uma análise cinemática do problema. Certo? Bom, eu sei que eu tenho que prever, naturalmente que eu não tenho os valores, mas eu tenho que prever a forma de movimento para que seja sequer possível qualquer início de análise. Lembrando que eu estou falando aqui da análise cinemática, mas eu também tenho que fazer uma análise dinâmica, não esquecer disso. Então vou colocar aqui entre parênteses, não é dela que eu estou tratando agora, mas eu não quero que se esqueça dela. Vai ter, além de tudo, uma análise dinâmica. Então, se vai ter uma análise dinâmica, e eu lembro de vocês do carro-chefe do nosso curso aqui, que é a segunda lei de Newton, né? Poderíamos ter aí a marca d'água de toda a página com essa lei, porque é ela que nos guia, né?
Não esquecendo dela, nós lembramos que a conexão entre causa e efeito precisa da aceleração. Portanto, se eu for fazer qualquer análise de causa e efeito, ou seja, análise da cinética do problema, né? Eu preciso conhecer, ou pelo menos envolver nas equações, a esse termo eu dou ênfase, envolver nas equações. Porque na formulação de um problema, ou vulgo equacionamento de um problema, nós não conhecemos os valores, e justamente por isso que nós estamos tratando do problema. Mas essas variáveis têm que aparecer nas relações, porque senão nós nunca conseguimos descobri-las, certo? Então, essa análise cinemática tem que incluir as acelerações do centro de massa. Repito, aqui eu escolhi aquelas cartesianas, até porque o livro faz assim, eu em certo grau estou seguindo a nomenclatura e a ordem deles, para vocês conseguirem seguir também. Poderia ser outras componentes, mas essas aqui no momento me interessam, certo? Então, vamos fazer uma análise cinemática. Mas também temos que fazer a análise dinâmica. Claro, como eu disse a vocês, não nos é dado de mão beijada uma grandeza cinemática. Então, apesar de eu saber as regras que as conectam, eu agora não conheço seus valores. Então, preciso de o auxílio de uma análise dinâmica para equacionar esse problema e passar a conhecer, portanto, os valores dessas grandezas, né? Bom, nessa análise dinâmica, novamente nós vamos usar a lei de Newton. Eu botei ela aqui de forma emblemática, mas a gente sabe que, ok, ela aparece na translação, né? É ela que aparece na translação, essa é a sua forma linear, mas a gente também tem ela na sua forma de rotação, ou seja, para o movimento de rotação, né? É caracterizado por quem? Nós já definimos com esse propósito, inclusive, é os momentos de forças aplicados e a sua equivalência de segunda lei. Portanto, para a parte de rotação fica análise de causa e efeito. A causa aqui é a força, o efeito é a aceleração. Se aqui a causa for um momento, o efeito será a aceleração angular. E quem é o seu intermediário, ou seja, o seu moderador? É o momento de inércia. Aqui o moderador era a massa, naquele caso que você chuta uma caixinha de papelão na rua, achando que ela está vazia. Se ela estiver cheia de concreto, o seu pé será severamente moderado em movimento quando tocar na caixa, né? O moderador do momento é o momento de inércia. Isto se eu estiver girando em relação ao centro de massa. Se eu estiver girando ou considerando esse movimento em um ponto qualquer fora do centro de massa, ou fora do ponto G, eu preciso adicionar a essa dificuldade de movimento ainda a parte que diz respeito à distância dele em relação ao centro de massa. Vou fazer uma figurinha simples aqui, singela, mas depois vai ser objeto de uma aula extra, em relação à qual não vai ser cobrado relatório, porque em muitos cursos é dados em outro semestre, né? Mas nós vamos fazer isso à parte e com o intuito de equacionarmos o que eu vou escrever por extenso como da seguinte forma: a causa produz, dentro da moderação das quantidades de inércia,
um efeito. Certo? E naturalmente fica essa parte aqui, que a princípio alguém pode pensar que eu sou disléxico, tem um espaço demasiado grande ali, eu não sei porque que ele pôs isso, mas eu vou lembrar a vocês que muitas vezes a gente tem mais de um elemento sendo levado em consideração. Posso ter várias forças, e aqui agora eu complemento, eu corrijo o que aparentemente era uma dislexia, não é? Com a somatória das forças, aqui a somatória dos momentos. Mas aqui tem algo ainda especial, porque se aqui eu quiser separar esses efeitos em diferentes eixos ou direções, eu posso. E isso vai ficar claro ao longo do texto, vai ser adicionado àquele conhecimento que está no livro. De tão, como eu acho isso importante, eu inclusive deixo essa aula depois disponível para quem quiser, os colegas que precisarem entender essa parte, porque tenho observado que essa parte tem sido, muitas vezes tem um grau de dificuldade um pouco maior e provavelmente por causa da maneira como é tratado na literatura. Não quero de forma alguma, não estou em guerra contra uma literatura tão amplamente usada em várias partes do mundo, mas no meu ver, pode ser dada atenção um pouco maior a essa parte, né? Então, aqui eu coloco um S de efeitos, porque os efeitos podem inclusive ser o mesmo, separado em diferentes eixos ou direções, tá? Ou realmente de diferentes contribuições, tá? Então, de forma geral, causa é moderada pela inércia e depois apresenta o seu efeito. Aqui a causa do movimento em rotação da translação, você já sabe, em rotação a causa é um momento de força, os efeitos são a rotação em torno do seu centro de massa, em relação ao qual nós temos o I, né? Geralmente é tabelado, ou vocês podem calcular se quiserem. E depois a gente tem também o momento de inércia causado pela distância em relação ao ponto de giro fora do centro de massa, ou seja, a distância do centro de massa até o ponto em consideração. Tá? Então eu faço aqui uma breve recapitulação para aqueles que tiveram essa parte do momento de inércia, né? Então, fora do centro de massa, ou seja, fora do ponto G, se eu girar, faço girar ou considero a dificuldade de giro, não estou falando de girar, mas considero a dificuldade de giro de um elemento, por exemplo, uma barrinha, pode ser uma barrinha, que diste, tenha sua distância R em relação ao ponto G daquela barrinha, né? O momento de inércia em relação a esse ponto O vai ter a contribuição do centro de massa do momento de inércia do centro de massa, ou seja, ponto G, mas também vai ter adicionado para si a massa daquela barrinha, ou daquela vareta, com o R quadrado. Novamente aparece dislexia, aqui eu só quero dizer que boa parte desses valores a gente tem em tabelas. Então, para simplificar a vossa vida aí. Ok, pessoal? Muito bem, a teoria parece legal, aí a gente sempre fica achando que isso aqui completa a nossa vida, mas de fato, se aplicarmos, isso não vai acontecer, né? Portanto, vamos a isso. Vamos supor que nós temos, por exemplo, um exemplo que é o 16.10. Então, eu gostaria que vocês tenham acesso, portanto, estão vendo esse vídeo, vão lá no livro texto e vão acessar ao exemplo. E como esboço, naturalmente eu vou fazer aqui o equivalente àquela figura, né? Não é exatamente como se estivéssemos no livro, mas eu vou fazer aqui o esboço da figura, né? E a figura é mais ou menos isso, onde nós temos aqui uma vareta, uma barra, né?
que se apoia sobre dois eixos, um horizontal e o outro inclinado, onde aqui nós temos a geometria do problema, é minimamente conhecida, né? E nós queremos saber o seguinte, olha, essa barra, conhecemos a geometria, como disse a vocês, ela tem 1,2 metros de comprimento, e conhecemos também a sua massa, certo? Então, a sua massa é conhecida, eu aqui fiz um pouco aquém do que deveria, ela fica melhor expressa dessa forma aqui. E nós conhecemos a massa dessa vareta, essa barra, né? A massa dela é 25 quilogramas. E esse, portanto, sendo o PR 16.10, em relação ao qual nós vamos dar uma boa atenção com a adição de uma série de fatos que eu considero necessários à complementação do conteúdo. E o que queremos saber sobre ela? Olha, se a barra é liberada dessa posição, com velocidade inicial nula, né, a gente quer saber a aceleração angular da barra e as reações em A e em B. Então, nós queremos saber, vejam lá, nós queremos saber o alfa e nós queremos saber o RA e o RB. Ok? Esses são os dois, as três grandes grandezas que nós precisamos descobrir. E reparem, é um tipo de problema o mais natural possível, ou seja, ao contrário de quando nós estávamos estudando a cinemática, em que tínhamos algumas grandezas cinemáticas já fornecidas, né? Aqui a gente vai ter a situação e vai ter que criar a solução para ela, né? Descobrir. Isso se chama análise dinâmica. Ela precisa da análise cinemática, por isso que a gente treinou ela antes. Mas ela não existe, não conseguimos descobrir uma solução, prever o movimento, sem análise dinâmica. Bom, muito bem. Então, nós temos essa geometria assim imposta e a primeira coisa que a gente vai fazer certamente é a cinemática do movimento. Nós já vimos que sem conhecer uma previsão mínima da forma do movimento, a gente não consegue equacionar a relação de causa e efeito, ok? Então, nós vamos começar com a cinemática do movimento. Cinemática do movimento. Vamos lá. Muito bem. Bom, para isso a gente vai, portanto, enunciar aquilo que a gente já conhece, né? Então vamos colocar aqui os vetores da forma como a gente está acostumado e as equações de velocidade relativa que nos permitiram separar o movimento em duas partes. O movimento é geral, então a gente separa na parte de translação mais rotação, e para isso a gente precisa, portanto, dos vetores nas suas extremidades, né? Então vamos lá. Aqui a gente coloca, eu vou colocar aqui o vetor no ponto B. Ele tem que ser, repare aqui, não foi de propósito, mas o desenho ficou ruim em relação à inclinação desse vetor. E eu vou ter capricho com ele porque ele tem que ficar, isso tem que ficar explícito, que ele está no mesmo plano que a rampa P, certo? Então não poderia ser diferente, está ali. Aqui eu tenho outro vetor cinemático, aqui, né, no ponto A, cruzou ali letra A, não tem problema, que faz parte da grafia do A. Mas esses vetores poderiam ser as velocidades, ok? Sim, poderiam ser. Reparem, não é o meu objetivo tratar de velocidades agora, isso era quando eu estava estudando as técnicas de descrever cinemática,
certo? Eu agora já sei que quem trabalha a parte de causa e efeito é a aceleração. Bom, então o que me interessa de fato são os vetores de aceleração. Esse aqui é o AB, esse é o AA, tá? Onde eu posso escrever aqui a minha equação mais utilizada, talvez, nessa parte de separação do movimento, rotação, translação, movimento geral, né? Que é o carro-chefe da equação de velocidade e aceleração relativa. Ok? Muito bem, tá ali, bem interessante, né? E a gente agora vai equacionar e entender como é que essas grandezas se relacionam, né? E aí eu tenho aqui o, a possibilidade de uma aceleração. Portanto, se eu tenho acelerações lineares nos pontos de extremos, eu necessariamente tenho uma aceleração angular, certo? E a gente pode, inclusive, caracterizar essa aceleração angular no ponto G. Ok? E aí vai uma parte muito importante que o livro não trata. Reparem, eu vou precisar dos vetores, vou precisar de seus ângulos e vou precisar da velocidade relativa, desculpa, da aceleração relativa de B em relação a A. A maneira de tratar isso, nós já conhecemos, é uma maneira geométrica, né? Aqui nós temos aqui os ângulos, né, que nós precisamos, e depois a gente vai lá e precisa fazer um triângulo, certo? Para conseguir colocar os vetores, né? Vamos começar a fazer o triângulo, que eu vou mostrar a necessidade, mostrar a vocês a necessidade de analisarmos uma coisa que falta na análise do livro. Quando analisamos o triângulo, quando construímos o triângulo, né, nós vemos o seguinte, olha, vamos colocar cada coisa no seu ângulo. O A é horizontal, esse é relativamente simples, né? Então vamos colocá-lo para que a gente não tenha, não o perca de vista. Mas a gente não pode perdê-lo de vista, tem que fazer esse triângulo, lembrando que ele é uma componente desse vetor, ele é uma componente dessa soma, é uma parcela, né, vetorial. Então, bom, se ele estiver, por exemplo, assim, como eu vou desenhar agora, ele estiver assim, A, eu tenho que construir o meu desenho de forma que este vetor aqui venha a se somar a ele, portanto o final dele tem que entrar no início desse vetor aqui, e para fechar o triângulo eu tenho que ter aquele ali, tá? Portanto, eu tenho que arrumar uma maneira de que o AB em relação a A venha a ser posto aqui, nesse local aqui, em algum lugar aqui, e que venha a se completar com o AB depois. Então vamos lá. Agora se a gente fizer aqui esquematicamente, né? Vou fazer aqui uma tinta mais fina, essa barrinha, tentando fazer mais ou menos com a mesma inclinação. Reparem que quando a gente admite que esse alfa é o alfa do ponto G, certo? Ele está ali. Aí vamos voltar, portanto, a esse vetor aqui. A gente já sabe que o movimento plano geral é feito da seguinte forma. A gente considera que tem primeiro um deslocamento, né? Primeiro um deslocamento e depois um giro, um de cada vez, né? O deslocamento acontece, depois o giro acontece de tal forma que eu fixo um ponto, que no caso aqui é o ponto A, né? Eu vou fazer aqui. Por licença, se precisarmos de outro quadro, a gente faz depois. Isso aqui é igual a barrinha vir daqui para cá, né? O deslocamento, uma translação.
mais uma rotação, ou seja, ela sai daqui e vem para um ponto posterior com ângulo diferente, né? Então, eu seguro o ponto A e giro o ponto B, certo? Essa é a técnica que nós usamos, que ela funciona e a gente usa. Agora reparem, aqui, portanto, o meu ponto B vai ter o seu VB perpendicular a essa barrinha, então na geometria do meu problema, o meu VB, aliás, VB em relação a A, né? Esse vetor aqui, que é o VB em relação a A, que é na mesma direção que o vetor A aceleração tangencial que eu quero, AB em relação a A, tem que ser perpendicular à minha barrinha. Então, na geometria do meu problema, se essa barrinha tem aqui 30 graus, por exemplo, é um deslocamento pequeno que eu mostrei aqui apenas para dramatizar, mas eu quero naquele momento em que ela está com 30 graus, né? Se ela tem 30 graus aqui, eu sei muito bem fazer isso, eu amplio o triângulo aqui, né? Esse é um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo, se um ângulo é 30, o outro necessariamente tem que ser 60. Ok? Então, eu já sei que o vetor AB em relação a A tem um ângulo de 60 graus em relação à horizontal. Sei mais ainda sobre ele. Ele tem que ser somado ao vetor A para formar o vetor AB. Bom, então eu sei muita coisa sobre ele, né? Ele está aqui assim, ó. E ele faz 60 graus com a horizontal. E isso já é um dado importante para mim também. Porque se ele faz 60 graus com a horizontal, esses ângulos são alternos internos, aqui também é 60. Portanto, o AB, que tem que se fechar aqui com esses outros dois, ele é o resultado, são os outros dois, cujo eu também sei a orientação, porque por ele estar restrito a esse plano, ele tem que ser um vetor que faz 45 graus com a horizontal, então eu também conheço a geometria dele. Esse aqui, portanto, é o AB. Ele faz 45 graus com a horizontal, alternos internos, 45 aqui, beleza, porque aí sobra só 75 aqui para dar 180 graus dentro do triângulo, né? Dá 75 graus ali dentro, certo? Bom, eu vou indicar do lado de fora porque já está um pouco pequeno aquele triângulo, aqui é 75 graus. Muito bem. Trabalhando agora essa relação aqui, né? Eu vou colocar em função de coisas que eu quero. Lembra-se que a gente tratou que as grandezas dinâmicas, as grandes cinemáticas, através de relações dinâmicas, tinham que conter as grandezas do centro de massa? Sim, porque é em relação a isso que eu vou promover o equacionamento dinâmico. O peso atua ali, por exemplo, e na verdade é o peso que está fazendo descer, né? Então, ok, eu tenho que lembrar disso. Uma grandeza que eu tenho ali, que eu assumi, admiti que existe, e porque de fato tem que existir, é a aceleração angular do ponto G. Então, essa aceleração aqui angular, a princípio, é só a aceleração angular do ponto G. E aí você fala assim, tá, mas por que você está valorizando isso? Eu estou valorizando isso porque a hora que eu for tirar o A, B em relação à aceleração relativa e tentar colocá-la em função de uma velocidade angular ou de uma aceleração angular, ela vai ser essa aqui, ó, não é? Ela vai ser essa aceleração angular aqui, ó, que eu vou chamar de A', porque eu não sei se ela é igual a outra. E no meu ver é isso que falta nessa discussão. Veja,
De fato, o troço, a vareta, né? Vulgo troço, ele faz esse movimento aqui, ele sai daqui e no momento imediatamente posterior, que eu exagerei para isso tudo aqui, ele vem para cá, ó. Ok? Eu vou fazer tracejado, vou procurar fazer claro, nítido, mas tracejado. Ele, portanto, nesse movimento, fica nítido que tem uma aceleração angular. E essa aceleração angular provém de uma derivada segunda, vocês agora que já estão craques nisso, de um ângulo, por exemplo, θ. Né? Um θ aqui, outro θ é o mesmo ângulo, naturalmente, né? Só um terno. E se eu tenho esse ângulo aqui, eu posso tentar fazer uma análise equivalente ao movimento composto, que eu tive como composto, que era qual? Eu primeiro venho para cá, depois seguro o ponto A e faço isso girar. Mas reparem, a posição final que eu tenho aqui, e eu não tenho nenhuma outra cor mais chamativa para colocar, a não ser, por exemplo, verde. Reparem, a posição final desta vareta que eu estou circulando agora tem que ser a mesma do que esta vareta que eu estou circulando agora. Ou seja, o ângulo θ que essa vareta descreveu aqui tem que ser o mesmo que o ângulo θ que esta vareta descreveu acolá. Quando eu digo aqui acolá, são na vida real e na representação. Ora, se α é igual a θ 2 pontos, um α que provenha desse θ é o mesmo α que provenha do mesmo θ. Bom, então eu não preciso me preocupar de que esse α, com todo o comprimento da vareta, seja diferente desse α, com metade do comprimento. Porque de fato tem metade, né? L sobre 2 até o ponto G. Depois tem mais L sobre 2, naturalmente. Mas uma dúvida muito comum e uma dúvida legítima que vocês têm é de como é que eu posso dizer que esse α é igual àquele. E essa é a razão. Tá bom? Bom, entendido isso, a gente parte à associação correta de que, em módulo, essa aceleração linear aqui relaciona-se com essa mesma aceleração angular do centro de massa pelo alfa r. Ok? Isso aqui é alfa vezes o meu r. Nesse caso aqui, inclusive, eu já sei que esse r é 1,2, né? Ok, pessoal? Não vou deixar flutuando, vou deixar exatamente como está no exemplo, para a gente ter uma âncora do que está acontecendo aqui, né? Senão fica muito teórico, flutuante. Uma vez entendido isso, bom, eu agora consigo fazer as associações com a segurança de que eu já estou incluindo uma grandeza do centro de massa, uma grandeza cinemática, e precisamente aquela que vai me permitir relacionar o movimento de dinâmica, as equações de dinâmica, porque é uma aceleração. E eu transito com facilidade entre as acelerações angular e linear. Então, eu já tenho a certeza de que eu consigo fazer o que é proposto, que é relacionar a uma grandeza dinâmica. Muito bem. E agora o que eu posso fazer? Agora, aliás, o que eu tenho que fazer, né? Tentar relacionar as acelerações, o meu alfa, ou o que quer que seja, ao meu centro de massa. Certo? Então eu peço que vocês olhem lá no livro de vocês, o desenho. Você pode voltar ao vídeo, olhar o desenho. Mas se a gente fizer aquele triângulo, aliás, posso pôr rapidamente de volta aqui, fizer a lei dos senos nesse triângulo, conseguimos fazer mais relações entre essas grandezas, certo? Talvez, essas relações nos permitam
deixar já, inclusive, mais de uma relação em relação a mais de uma equação que associe o alfa. Então, vamos a elas. Usando a lei dos senos, voltem quando precisarem, mas pela lei dos senos, eu sempre lembro, para aqueles que chegarem aqui nesse momento, né? Então, o agora eu estou relacionando naturalmente só as grandezas, né? Sobre o seno de 75 é igual a de B sobre o seno de 60, e que por sua vez essas duas relações anteriores são iguais à aceleração relativa sobre o seno de 45 graus. Se nós fizermos as devidas associações, vamos pegar primeiro esta com aquela. Por quê? Porque esta aqui, eu acabei de fazer aquela análise que eu digo a vocês que não achei no nosso livro-texto em nenhum dos lugares. Nós vamos conseguir associar isso com aceleração angular. E ela vale por cento de massa. Então, isso me interessa. Vamos a ela. Então, eu vou pegar essas duas, a dos extremos, tá? Isso vai me dar que a aceleração do ponto A é igual a 175 graus sobre 145 graus vezes a aceleração relativa de B em relação a A. Faço tudo por extenso, faço questão de que entendamos com clareza e completeza tudo isso aqui. Esse quociente dá 1,366 vezes A de B em relação a A. Mas o A de B em relação a A merece um pequeno retorno, visualização, é 1,2 alfa, né? Nós já tínhamos deduzido isso. Então, vezes 1,2 alfa. Portanto, fica 1,64 alfa. Já conferi todos esses valores, então não há problemas na edição em relação a isso. E o AB? A aceleração do ponto B. Bom, a aceleração do ponto B também. Agora eu vou pegar esse lado da relação, naturalmente, para manter também a relação com alfa, né, que é do porcento de massa. Então, AB é igual a 160 dividido por 145 vezes a aceleração relativa. Esse quociente dá isto, vezes a aceleração relativa, que nós já sabemos, que é 1,2 alfa. Por fim, chegamos à relação de que a aceleração do ponto B é igual a 1,47 de alfa. Outra relação importante, aqui eu não vou numerar essas relações, o livro também não faz, eu procurei deixar tanto quanto possível próxima a resolução do livro, exceto que em algumas partes que, no meu ver, faltam, eu adiciono, né? Muito bem, então trabalhamos aqui a parte cinemática do movimento, mas veja, era a parte de cinemática do movimento, mas até agora a gente só tratou das extremidades, exceto pelo alfa, que nós com muito esmero conseguimos descobrir que faz parte do centro de massa também. Mas agora eu quero outras grandezas do centro de massa, certo? Então agora, no nosso quadro, que agora já é o número 4, né, nós vamos fazer a inferência das grandezas de centro de massa, porque elas nos interessam. Talvez nós possamos fazer aqui, para que não fiquemos com muitos quadros, ou talvez não, talvez seja de fato melhor a gente fazer de forma mais ampla. Então vamos fazer de forma mais ampla. Continua sendo cinemática, mas agora são especificidades do centro de massa.
a gente vai entender isso quando de fato analisar. Por quê? Porque eu preciso das grandezas relativas de aceleração do centro de massa. Lembra que esse era o nosso acordo? Nós precisávamos da aceleração ou acelerações, conforme a gente escolhesse um sistema de projeções, do centro de massa. Então, como é que está o centro de massa? Nós vamos fazer aqui o que seria a barra toda, né? Seria a barra toda, mas a gente não quer ela toda, a gente quer um pedaço. A gente quer só a metade, até o centro de massa. Então, é como se eu quebrasse aqui a barra, e é o que eu fiz aqui simbolicamente, para dizer que nós só queremos até o ponto G. Aqui está o ponto G, aqui está o resto da barra, né? Mas eu só quero até o ponto G. Até o ponto G, naturalmente, eu tenho 0,6 metro, né? Não vou pôr ali as unidades. E eu vou ter, naturalmente, agora a questão vetorial. É isso que eu quero, né? Foi isso que eu me propus a fazer. Continuo tendo o A, eu estou na extremidade A. Aqui, então, eu tenho o A do ponto A. Ele não vai até a extremidade B, vai até aqui só. E aqui eu tenho, portanto, a aceleração relativa do ponto G em relação a A. Reparem, eu fixei o A, não foi? Eu segurei o A. E depois, portanto, eu tenho a aceleração relativa, que é aquela de giro, né? Quando é em relação a A. E, naturalmente, essas coisas têm que se somar numa soma de vetores que nós já conhecemos, ou seja, a aceleração total absoluta é igual a do ponto A mais a relativa ao ponto A. Okay? Velha conhecida nossa. E a partir daí a gente decompõe, portanto, no sistema de coordenadas que nós quisermos. Aqui eu vou escolher o sistema XY. Para ficar em coincidência com o livro, é o que mais nos tem utilidade. Tá? Agora, eu preciso lembrar de uma coisa. Lá no futuro próximo, né? Futuro de alguns quadros, a gente vai dispensar esse índice G. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Isso aqui é simplesmente o A. Tá? Talvez até mais correto, e de fato foi assim que eu imaginei fazer, você colocar esse igual dentro dos parênteses, né? Toda vez que vocês olharem de volta, vão ver isso aqui, vão lembrar que na verdade eu parei de botar o índice de centro de massa, porque eu vou carregar ele por muito tempo. Então eu vou chamar isso aqui simplesmente de AX. O AX, mas lembrando que é do ponto G, tá, pessoal? Então o AX que eu quero, ele é... Agora eu vou pegar essa equação aqui, não posso esquecer que isso é uma equação vetorial, mas eu vou colocá-la numa dimensão só. Na dimensão x, ela fica assim, ó. O AG, não se esqueçam disso, em x é igual à aceleração do ponto A, sua componente x, né? Mais a aceleração do ponto G, desculpa, a aceleração relativa de G em relação a A, tudo isso na direção x, tá bom? Naturalmente tem também a direção y. Eu vou dizer para vocês que na direção y não temos nenhuma componente de A, né? Então eu deixo aqui um zero, só como um casaco. Ele deixou o casaco, ele não está aí, mas esse aqui seria o lugar dele, né? Agora, a aceleração relativa, sim. Nitidamente aqui tem uma componente y. Então, esse mais, eu já vou corrigir o sinal, eu não sei se é mais, vou colocar aqui mais, mas eu não sei se é mais. Mais a parte de aceleração relativa na direção y. Mas reparem, nitidamente nós estamos tratando de um problema onde essa barra tem que girar assim. Então essa parte do meu equacionamento tem que ser negativo. Se não quiser ter grandes surpresas, né? Então
eu posso escolher assim, eu fiz o que o livro faz para vocês entenderem bem quando assim o virem. Então eu represento agora esse sistema aqui e ele fica, AX é, portanto, olha, quem é x então? Vamos lá. AX é igual o total, né, em x. Então ele tem uma componente nítida explícita aqui, mais essa aqui. Essa aqui tô vendo que é negativa, né? Aponta no terceiro quadrante, eu já sei que entra com sinal negativo. Essa aqui é positiva, né? Então eu vou ter a aceleração de A na direção x. Mas quem é a aceleração de A na direção x? Eu já tinha descoberto isso uma vez, né? Então tá aqui, ó. Só para lembrar vocês, trago o quadro anterior, tá aqui. 1,64 mais 1,64 alfa. E agora a componente x dessa relativa aqui. Bom, aí eu vou precisar de ângulos, né? Mas vocês também já sabem que para trabalhar com ângulos aqui é trivial se a gente sabe lidar com os truques de triângulos. Então eu, desculpem, estendo esse triângulo para cá e fico com, se aqui eu tenho 30, ali naturalmente eu tenho que ter 60, e a componente x disso aqui vai ser o que eu tinha no total vezes o cosseno de 60. Tá bom? Eu vou ter a aceleração de g, relativa de g em relação a A, vezes 60. Mas quem é esse bicho aqui? Talvez eu não queira escrever mais uma chave dessa aqui. Ou talvez não, porque eu não queira, porque não vale a pena e vai complicar. Isso aqui, se vocês lembrarem lá da anterior, que a gente fez com a barra inteira, lá com a extremidade, né? Era simplesmente lembrar que se A é igual a R vezes alfa, eu lembro, portanto, que AGA, agora em relação ao centro de massa, é o R do centro de massa. Poxa, mas o R do centro de massa eu sei, né? Quando eu fixo A, o R dele é 0,6, ó. 0,6 alfa. Tá lá. Então já nem vou colocar outra coisa. Eu vou colocar isso aqui, porque eu já sei, né? Só que agora isso aqui na direção x. Isso aqui na direção x é o quê? É isso aqui vezes 1 cosseno de 60. Tanto, mais ou menos, menos, é claro, né? Eu não vou esperar que vocês respondam no vídeo, porque ele vai ficar gravado, mas é menos 0,6 alfa cosseno de 60 graus. O 60 aqui é o ângulo que eu tenho nesse lado aqui, e ele também vai me servir para toda essa lógica se transpõe para a parte y. Já não vou mais colocar esse zero, já deu, né? E a parte y é simplesmente também negativa, terceiro quadrante. Só que agora é o seno. Ok? Isso aqui, se vocês efetuarem a conta, vejam, tudo aqui é múltiplo de alfa. Estão vendo aqui, ó? Eu vou grifar. Os alfas têm sido rotulados aqui com cor vermelha, né? Tudo isso aqui é de uma álgebra muito trivial. Isso dá 1,34 alfa. Isso aqui, também trivial, menos 0,52 alfa. Isso não é o resultado final, naturalmente, mas é uma relação importante. Eu vou grifá-la aqui. São relações importantes, tá? Nós vamos usá-las depois. Por quê? Pessoal, é a ligação, é o elo das grandezas de aceleração do ponto G com o resto do mundo. Quando eu digo com o resto do mundo, é com o resto da cinemática, né? E com o resto da parte de dinâmica também. Portanto, ele faz o elo. Esse é o elo. Bom, agora que eu já tenho essas relações, eu parto para a dinâmica. Vamos lá.
dinâmica do movimento. Muito bem, novamente vamos ter que fazer esboços, etc e tal. Mas antes, enquanto eu confecciono aqui um candidato a esboço, a gente tem que lembrar do seguinte: esse movimento é um movimento composto, né? Por que parece desnecessário? Porque eu toda hora estou falando, mas às vezes a gente esquece, e é vicioso que esqueçamos, porque a gente tem que lembrar que não é só em relação ao centro de massa que ele gira. Aliás, um movimento que contenha translação e rotação necessariamente não pode se limitar a uma rotação em torno do centro de massa, senão seria uma rotação pura, certo? Que não é. Então, necessariamente, eu tenho que ter a rotação em termos ou em torno de um outro ponto. Bom, eu não sei que ponto é esse, mas eu tenho que ter em relação a um outro ponto. Esse desenho agora pode nos ajudar. Talvez eu tenha que fazer aqui alguma coisa mais inclinada. Mas enquanto nós descobrimos a melhor maneira de fazer esse desenho, eu lhes digo que, se entendermos que isso é uma composição de dois movimentos, nós entenderemos que não podemos escolher simplesmente o ponto de rotação como sendo aquele dentro do centro de massa, ok? Então, necessariamente agora nós vamos ter que descrever o movimento em torno de outro ponto. Por que eu refiz o desenho? Porque eu reparei que nós precisamos de uma inclinação maior para conseguir fazer o que nós precisamos, né? Um ponto de referência fora do nosso centro de massa, e há algumas restrições que eu preciso fazer em relação a ele, nomeadamente em relação às forças que atuam nessa barra, certo? Bom, dinâmica, causa, efeito. Quem é a causa? Sob o ponto de vista da mecânica, força. Força é a causa. O efeito vão ser as acelerações, sejam lá angulares ou lineares, mas vão ser os efeitos. A causa são as forças e os momentos de força, né? E a natureza de força. Bom, eu, portanto, já sei que eu não posso simplesmente considerar um giro só em torno do centro de massa. Ele já me é um fato consumado, porque é um movimento composto, não é um movimento em que eu vou pegar a barra e girar, como eu estou fazendo aqui com essa lapiseira, né? Em torno apenas do seu centro de massa. É um movimento que eu tenho que considerar em torno de um centro externo. Nós já trabalhamos bem essa parte anteriormente, e aqui eu vou simplesmente admitir que nós já sabemos lidar com isso, certo? Bom, portanto, eu já sei que eu vou ter que trabalhar com relações de causa e efeito num ponto externo. Qual é esse ponto? Bom, primeiro vamos ver quais forças que atuam nessa barra, né? As forças que atuam nessa barra são, portanto, quais? Primeiro, a reação. Eu vou chamar de RB, porque esse é o ponto B. Não vou escrever mais nada que não seja desnecessário. Ela tem que ser perpendicular, naturalmente, ao plano, né, que segura essa rodinha. Também tem a reação em A, que também só tem hipótese de ser perpendicular a este plano horizontal, porque as rodinhas são livres. Qualquer outra componente iria ser... não haveria qualquer esforço, porque as rodinhas são sem atrito, né? Portanto, essas são as duas componentes. O ponto externo que me convém para descrever esse movimento é aquele que seja perpendicular, portanto, a essas duas forças. Eu vou unir as linhas onde jazem os vetores, né? Jaz aqui, naturalmente, é uma palavra aí arcaica, mas, enfim, também é cultura, né? E esse ponto que eu vou chamar de ponto E vai ser o ponto onde, em relação ao qual eu tomo esse giro, tá?
Ok, Alexandre, mas a gente estava falando de causas, e causas são as forças, né? Vamos lá? Quais mais forças atuam sobre ele, sobre esse objeto aí rígido, essa barra? Olha, eu sei que atua, e eu posso atribuir tudo ao ponto G, nessa posição, o peso. O peso atua, ele é vertical, né? Ele é simbolizado assim, por padrão. E ele vale, inclusive, o módulo dele é 245 newtons, para que a gente possa aí ter um valor já mais fácil de lidar, né? Quanto mais direto, mais fácil de estudarmos. Nós temos a geometria do problema. Isso não é um problema. A geometria do problema não chega a ser um problema, já está explícito. E a gente quer saber como é que fica a relação causa-efeito. Bom, primeiro eu quero saber como é que ficam a geometria. Bom, já sei, eu queria saber, né? Eu sei que ali age o peso, eu sei que eu tenho um momento de inércia da própria barra, eu sei que eu vou ter ali a adição de um termo que, como eu passei numa das páginas anteriores, vocês vão voltar a precisar, naturalmente, mas que diz respeito à relação causa-efeito de giro quando estamos fora do ponto G, né? Então agora só nos cabe enunciar aí a dinâmica, né? Vamos enunciar, se a gente precisar de algum parâmetro a gente calcula, né? Mas a gente não pode esquecer do princípio geral da conversa, ou seja, causa produz, de acordo com cada inércia, um efeito. Ok? Então, esse tipo de raciocínio vale sempre e vocês podem, eu tenho certeza que se entendermos bem, nunca iremos errar. Esse é o momento em que eu venho a dizer que você pode utilizar a lógica que está no livro. Qual é a lógica que está no livro? Olha, a lógica que está no livro é a seguinte: você desenha os vetores com as acelerações que vão resultar da aplicação das forças e momentos, e esses vetores, chamados forças virtuais ou efetivas, né, vão aparecer lá no segundo lado da sua equação. É uma maneira válida de ver, tá? Agora eu tô dando a minha opinião, a minha experiência que eu tenho ao longo de alguns anos com esse curso, é que não é a maneira mais universal que as pessoas conseguem raciocinar. Porque para algumas pessoas isso é uma técnica que não tem um fundamento tão sólido quanto a própria lei de Newton. Então essa aqui é uma maneira verbal de falar a lei de Newton, mas continua sendo a lei de Newton, tá? Ela não cria forças virtuais. Reparem, é uma maneira, né? E é a maneira como eu proponho aqui, né? Não deixa de ter os mesmos termos, não te impede da interpretação como a literatura traz, a nossa literatura, mas é uma outra maneira, né? Então, bom, nesse sentido, vamos tentar representar, portanto, os efeitos, né? No sentido de tanto explicitar na forma como nós propomos, como forças virtuais. Olha, eu falei para vocês que o centro de massa, assim como as extremidades, tem acelerações. A das extremidades não me interessa mais. Elas só serviram para que a minha cinemática entrelaçasse as grandezas do centro de massa. Lembram-se? Portanto, elas agora que eu já tenho as relações da página anterior, não me interessam mais. O que me interessa de fato é a aceleração do centro de massa, que eu poderia estar fazendo a sua resultante, como eu explicitei para vocês lá no começo, mas eu não quero, não me convém. Me convém explicitar
as suas componentes AX do centro de massa e AY colinear, portanto, aqui com o peso, né, do centro de massa. Espero que esteja razoavelmente visível. Claro que aqui nós não estamos com, não é uma impressão, né, então a gente tem que colocar aí que é do centro de massa, mas é um vetor. Essas me interessam. Essas aqui podem ser vistas tanto como a forma de causa e efeito, como forças virtuais, certo? Vocês têm essa liberdade. Vamos lá, vamos fazer a equação. Bom, a equação da parte linear, ou seja, de translação, é praticamente trivial, né? Vamos direto à parte de rotação, né? Considerando o ponto E, vamos equacionar os momentos em relação ao ponto E, né? Bom, em relação ao ponto E, nós vamos colocar assim, ó, a somatória dos momentos, né, vai ser igual a inércia vezes efeito. Quais inércias e efeitos nós temos? A inércia, no caso, é em relação ao giro do centro de massa, mas como é um movimento composto, lembrando que temos rotação e translação, eu também tenho que considerar o giro em relação a esse ponto. Ou melhor, só em relação a esse ponto, mas levando em consideração que o centro de massa está fora dele. Portanto, eu tenho toda a equação que me dá esse deslocamento, né? Então vamos lá. Isso aqui é o I do centro de massa vezes alfa, ok? Mais a inércia de estar longe do centro de massa. Então adiciona inércia por não estar no centro de massa, que seria o M vezes o R até o centro de massa, seria esse R aqui. Eu não vou desenhá-lo, tá? Vocês já vão ver por quê. Vezes alfa. Nós já aprendemos que esse alfa é o mesmo, né? E aí eu faço as minhas observações aqui que eu considero pertinentes, né? Isso aqui é uma rotação em torno de G, ok? Então isso aqui diz respeito a grandezas em relação ao centro de massa. Isto aqui é uma rotação em torno de um ponto fora de G, ok? Essa é a questão, ou seja, eu escolher um ponto externo me dá conta de toda a inércia do meu problema. Tanto aquela do giro exclusivamente em relação ao centro de massa, quanto a dificuldade adicional que é para girar esse elemento fora do centro de massa, que dá conta do seu movimento plano geral. Tá bom, pessoal? Repito, insisto e adiciono. Lá na interpretação que o autor propõe, essa parte aqui é vista como a de forças virtuais, e a maneira da gente colocar isso como equivalência precisa, nós vamos fazer o seguinte. Agora, para isso, naturalmente, a gente tem que desenvolver um pouco mais, né? Então, vamos a isso. Nós vamos só lembrar que aqui nós já temos essa quantidade aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos essa aqui é uma equação vetorial. Eu agora completo o meu alfa, né? Agora, nós vamos para o plano do eixo alfa. Então, agora nós estamos em Z, tá bom? Então, nós estamos só com a parte de módulo com seus respectivos sinais, tá? Então, vou colocar aqui explicitamente em Z, que é aquele infalível, né, aqui do parafuso, né? Ele está perpendicular ao plano da nossa página aí. Então, em Z, o que eu tenho? Eu tenho somatória de momentos em relação ao ponto E vai ser igual a, portanto,
o meu I alfa, I do centro de massa alfa, né? Mais o meu R, M, R, na verdade, desculpem, aqui tem um quadrado, né, naturalmente, vocês que já estudaram devem ter percebido que faltou um quadrado ali, e este aqui é o I do centro de massa, nós conhecemos por tabela, por isso que eu coloquei lá entre aspas aquela tabela. Vou fazer um pequeno quadradinho aqui, para a gente lembrar que para uma barra, o I é igual a 1/12 de ml ao quadrado. Nesse caso aqui, é 1/12 de m era 25 kg, né? O L era 1,2 metro. Portanto, essa quantidade aqui fica 3 kg metro quadrado, que é a unidade de momento de inércia, né? E eu vou colocar aqui, tanto I alfa fica igual a 3 alfa. Repare, eu não tenho notícia nem ideia de quem é esse alfa, a nível de quantidade, números, né? Mas eu tenho ele muito bem relacionado com as outras grandezas que eu preciso. Então, 3 alfa mais m r ao quadrado. Eu vou deixar esse r, centro de massa ao quadrado aqui, porque eu quero dar uma atenção especial a ele no próximo quadro. Nós vamos colocar isso aqui em continuidade, para a gente não perder de vista. Reparem, eu quero essa equação aqui, né? Então eu vou repeti-la lá, porque talvez isso aqui seja o que mais merece atenção. Pronto. Agora que eu já tenho, vou mudar o quadro. Que é esse R aqui? Esse R é a distância entre o ponto e o centro de massa. Eu fiz alguns quadros anteriormente, a gente não precisa fazer de novo porque seria um retrabalho. Vocês podem voltar ao vídeo, é imediato hoje em dia, né? Volta aí. Mas se eu for desenhar ele no meu desenho já feito, este R aqui seria este aqui. Por isso que eu estava dizendo que não ia desenhar naquele momento, porque eu quero ele agora. Esse é o R. Bom, aí eu vejo o seguinte. Se eu quiser fazer uma decomposição disso aqui, eu consigo concluir coisas importantes. Aí não vale a pena para esse exercício. Eu repito, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso porque ele se estende para todos os outros casos. E se você me perguntar por que você quer decompor uma coisa que já está ao quadrado e é só calcular, aí eu vou te responder, porque eu quero generalizar isso para um caso qualquer. Tá bom? Então, no caso qualquer, isso aqui fica o quê? No caso qualquer, que você tenha duas componentes, como essa aqui, né? Num caso qualquer, eu vou dizer que você tem o seguinte: um R, que é uma componente que eu vou chamar de Y. Reparem, aí vem o Alexandre com suas extensões de triângulo, né, para formar triângulo. Se eu estender isso aqui, ele vira um triângulo. Se você me perguntar por que eu tenho a mania de estender, eu vou dizer que quando você estende, você vê triângulos que você não veria se não estendesse. Então, aqui eu tenho o R como a hipotenusa de dois outros, desse triângulo com dois outros catetos. Eu vou chamar esse cateto aqui de RY e esse cateto aqui de RX. Tá bom? Isso, eu vou querer chamar eles assim. E quando eu os chamo assim, essa equação fica dessa forma aqui. Fácil de ver, né? Tranquilo. M, R. Isso aqui por Pitágoras é tão somente rx ao quadrado e y ao quadrado. Tranquilo e sereno, né? Continuo ali abrindo para ficar termos separados. Aqui me interessa, então eu fico com m rx ao quadrado alfa mais m ry ao quadrado alfa.
tá? Agora reparem, se eu agrupar essa quantidade aqui, por exemplo, deixar o R, um R para fora e um R para dentro. Como assim um R para fora e um R para dentro? Eu vou tirar esse quadrado aqui, eu vou separar um pouco mais. Rx alfa vezes Rx, não é? É o mesmo termo. M Ry alfa vezes Ry. E aí eu faço a questão de separar esses termos aqui, ó. Por que que eu faço questão de separar esses termos? Porque esses termos são nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que a aceleração linear do centro de massa. Reparem, olha, alfa não é igual a... Desculpa, aceleração linear não é igual a aceleração angular vezes o R? Ó, a aceleração linear deste ponto aqui, que segue na mesma linha até aqui, é igual a aceleração angular vezes o seu R. Tá lá. Então isso aqui é o AX. Eu poderia desenhar o AX aqui, certo? Porque está na mesma linha, é o mesmo vetor. Assim como esse aqui é o AY. Repare, eu consegui, portanto, as acelerações, elas são a mesma coisa que do centro de massa, tá, pessoal? Eu faço questão de mostrar aqui, só porque o livro, creio eu, que faça algo desse tipo. Então, a gente está ajeitando aqui para ficar compreensível na sua melhor forma, né? O que que isso me diz? Isso me diz que eu posso separar as quantidades em dois eixos, por exemplo, x e y, que eu sempre vou ter uma distância em relação à qual eu tenho o equivalente a um braço de força. O equivalente, volto a figura para a gente ver, nem precisa voltar o vídeo, porque eu vou voltar a figura. Equivalente a um braço de força, veja, não é a distância perpendicular desde o ponto até a linha de ação do vetor? Então, me parece que isso aqui, pelo menos em quantidade, é um momento, quer dizer, MA, né? MAX vezes Rx. Me parece que é massa vezes aceleração, força. Aqui eu vou botar entre tracejado, porque não é exatamente a abordagem que estou fazendo, mas é o que o livro quer chamar de força virtual. Força virtual, massa vezes aceleração, vezes o braço, ou seja, como se fosse um torque ou momento virtual. O momento virtual. Daí que vem essa associação que esse autor faz, tá bom? Então, desfazem-se muitos traumas aí que muitos estudantes possam vir a ter, porque isso aqui nada mais, nada menos é do que a inércia separada na geometria da expressão de eixo fora do centro. Nada mais, nada menos é do que a expressão da geometria do momento de inércia fora do centro de massa, separado nos eixos que mais me convém, nesse caso, nas direções x e y. Né? Então, fiquei com MAY, RY. Isso me faz parecer, ou é equivalente em expressão, a um momento virtual causado por uma força virtual, ou forças virtuais, massa vezes aceleração, F igual a MA, não é? Massa vezes aceleração x, um Fx, agindo no centro de massa, vezes o seu braço, né? E assim sucessivamente. Né? Ok, pessoal? Aqui eu faço uma... Portanto, coloco já os números. 3 alfa mais massa é 25 kg, né?
O AX é 1.34, vocês lembram aí dessa, aqui a folha, que é o quadro, né? Tá aqui, né? Um 1.34 alfa, esse é o AX. E o na verdade aqui era o RY, né? Nós podemos corrigir, na verdade temos que corrigir. Aqui, isso aqui era o A. Reparem, isso aqui era como se fosse o momento em relação a Rx vezes alfa. Seria, esse aqui seria o Y. Nós precisamos trocar isso aqui por Y. Em algum momento a gente vai ter que fazer essa troca e fazer essa correção. Então eu corrigi, portanto, na verdade, a identificação desses termos. Que na verdade este termo aqui é o termo de AY, claro, né? Vejam, o Rx vezes o alfa, sendo esse aqui o Rx vezes o alfa, ele naturalmente representa o AY, né? Tem que ser perpendicular. O raio dessa aceleração aqui, sendo o raio x, representa a aceleração y, e vice-versa, né? Aqui nós temos o ry vezes alfa, vai me dar, portanto, a componente x, onde eu já corrigi, já está corrigido nessa conta, corretamente identificado. Então, essa aqui é a parte y, nós já conhecíamos as relações, então mostrei há pouco. A parte x, já com seus números, e quando somamos tudo isso, são todos, reparem, são todos múltiplos de alfa, né? Aqui é alfa, e aqui já era alfa, portanto, só múltiplo de alfa, ficamos com 53,65 alfas. E no outro lado da equação é tão somente o único momento de força de fato que atua nesse problema, que é o peso, devido ao peso. Então temos aqui o peso, W, né, aplicando-se aqui no centro de massa. Portanto, nós já tínhamos feito alguns quadros anteriormente, e nosso peso aí aplicado nessa geometria, né, é 254 newtons vezes o Rx, não é? Portanto, ficamos com 254 vezes 0,52. Nós, se fizermos esses valores, nós conseguimos descobrir esses valores por geometria simples, né? Depois a gente pode, se precisarmos, podemos fazer rapidamente aqui essa inferência, né? Eu vou fazer inclusive aqui para que vocês depois não fiquem com nenhum tipo de dúvida. Isso aqui é 1,2, e o ângulo que nós temos aqui, sendo ele 60, sendo esse aqui 30, esse aqui será 60, portanto é o primeiro ângulo interno que eu tenho. Mas eu preciso agora daquele outro, né? Aquele outro também não é difícil, porque se o meu ângulo de 30 aqui tem ainda um ângulo de 45, que é feito com aquela estrutura, né? Esse ângulo aqui é de 45. E, portanto, eu tenho mais 45 vindo para cá. O total aqui tem que dar 180, então aqui, nesse triângulo, tem que ter 75 graus. Por que eu quero esse ângulo? Porque, ao somar tudo,
eu tenho que ter aqui um total de 180, portanto eu fico com 75 aqui também. Isso aqui é o que me interessa porque 1,2 sobre o seno de... Desculpa, aqui é 45, né? Naturalmente que para a soma dá 180, eu tenho que ter aqui 45 com 75, 120 com 60, 180, portanto aqui 45 graus. 1,2 sobre 100 de 45 é igual a esse ponto aqui era o ponto A e esse aqui é sendo aqui o ponto B. Desculpem, B sobre 175, desculpem. Esse aqui é o E, né? Então fica AE, o segmento AE, sobre o seno de 75. Com isso vocês vão encontrar aí um AE, desculpa, igual a 1,64 metros. Ok? Com uma geometria simples vocês vão encontrar que esse pedacinho aqui é isso aqui, portanto isso aqui é 60, aqui também é 30. Isso é trigonometria relativamente simples, né? Esse pedacinho aqui é o 1,2 vezes o seno de 30, que dá 0,3, né? Na verdade, o que eu quero nem é da barra inteira, certo? É só do centro de massa. Então, ele tem que partir aqui do meio. Partindo aqui do meio, aí sim, é o que eu quero. Isso aqui dá 0,3. O resto é o restante para dar isso aqui, portanto 1,34, né? E esse pedacinho aqui, esse aqui era o R. Esse aqui todo era o R Y, né? E aquele outro ali era o RX. O RX é 0,52, fazendo aí uma trigonometria simples também, com ângulo de 30 graus ou de 60, como vocês preferirem. Enfim, essa geometria é relativamente simples, deixo explícito aqui para caso venham a ter dúvida. Mas continuando aqui o nosso principal, nós temos aqui uma conta relativamente simples, que quando a gente faz, e eu fiz, tá, um alfa de 2,33 radianos por segundo ao quadrado, certo? No sentido, naturalmente, como a barra faz assim, no sentido anti-horário. Se eu ponho módulo, direções sentido, aqui direções sentido, porque nós estamos no eixo Z, então esse aqui já é um vetor, não é só um módulo, né? Bom, aqui está o nosso alfa, ele foi um passo muito importante na nossa análise, porque tudo agora sendo relacionado a alfa é possível se descobrir, né? Como? Mas você não tem relações suficientes, você só tinha uma relação de rotação, tudo bem que era em relação a um ponto externo, ele me contempla o movimento geral, mas era uma relação só. É verdade. Porém, eu tenho outra, que é aquela mais trivial, tá? Que é a de translação. Ou seja, agora sim, já não são forças rotacionais, são forças lineares, né? Agora vem a parte que diz respeito à parte linear do meu problema, né? A somatória de fx igual a max. Naturalmente que a gente vai olhar para o desenho e vai deduzir essas coisas. Eu vou fazer isso de maneira relativamente rápida. O vídeo já é um vídeo muito grande, talvez a mais longa aula que a gente gravou aí no curso, né? E uma das maiores aulas, de fato, que tem gravado nesse semestre. Mas eu não podia quebrar a linha de raciocínio, porque ela é relativamente rica para que a gente fique fragmentando, né? Então, aqui, o que eu preciso ver? Todas as forças em X. Naturalmente que aqui eu tenho a reação em B. Eu vejo que as outras reações não têm componentes em X, né? Então, é relativamente simples de dizer que, olha, RB vezes o seno do ângulo. Nós já trabalhamos aqui a geometria o suficiente para saber esse ângulo, né?
Vocês, por favor, vão lá, vão voltar um pouquinho as páginas, se precisar. Mas aqui é o 145, isso aqui é o termo interno, e aqui está o 45. EB 145, que é a componente em X, reparem, ela é positiva, né? Porque a componente em X está apontando lá para o primeiro quadrante, então positivo. É igual a massa vezes a aceleração em X, né? Então, é tranquilo, massa 25. A aceleração em X eu não sei, obviamente estou procurando, mas eu sei a relação dela com alfa. Né? E aí eu sei que ela é igual a alfa vezes o meu Rx, né? Que é igual a 25 vezes... agora é só a substituição de números, né? Que nós já conhecemos aí tudo que a gente precisa. Isso me dá 78,06 e, portanto, claro, aqui está multiplicado por cento, se eu dividir por cento, o meu RB vai ser igual, em módulo, a 110,39 newtons, mas eu sei a direção dele, né? Tá aqui, ó. Inclusive foi uma das primeiras coisas que eu soube sobre essa grandeza, era a sua direção. Então tá lá, ó, ele já é, se eu colocar, portanto, sua direção em sentido, ele já é um vetor. Aqui tem um 45 graus, portanto isso aqui já é um vetor e não apenas o seu módulo. Se eu faço a parte em y, eu ganho também o conhecimento da reação em A, né? Então, o somatório de F agora em y é igual a m a y, essa aqui, desculpem, era em x, né? Quais as forças que atuam em y? Vamos voltar ao nosso desenho aqui da nosso corpo livre. Agora estou enxergando isso como corpo livre, não quero mais ver nada, não quero ver a aceleração, só quero ver as forças. Componente em y, RB também deixa componente em y positiva, inclusive, né? E agora com seno de 45. O RA também, naturalmente, é o que mais contribui. Também há o peso. Então, com seus devidos sinais, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte: RA positivo, está para cima, né? Olha lá. Mais RB seno θ. Desculpa, vamos ver se não é cosseno, né? Claro, aqui são os mesmos, mas não valeria para todos os ângulos. RB, se aqui, esse é o 45, esse aqui é o cosseno de 45. RB cosseno de 45 graus, menos o peso, né? O peso está para baixo, não preciso voltar a figura, vocês sabem bem. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar as acelerações que eu tenho na direção y, que eu quero só do g. E eu, por escolher tratar o problema em eixo cartesiano, tenho apenas o AY, né, no centro de massa. Então, M AY. Se eu substituir esses valores, eu tenho RA mais o RB eu já tenho, que é RB cosseno θ dá isso aqui, né? Já tinha calculado que era igual, mas enfim, você pode calcular aí. Deve, aliás. 0,6 menos o peso, que é 245 newtons, é igual a 25 kg vezes a aceleração em y. Como aqui eu estou tratando de vetores diferentemente da equação anterior, eu gostaria e preciso de lembrar disso. Aqui nós estamos tratando de inércia. Ok, pessoal? Isso aqui é tão somente, exclusivamente em módulo. A inércia não tem sinal. Inércia não tem direção e nem sentido. Quantidade de inércia. Somas vetoriais limitadas aos seus eixos tem. Essa aqui eu sei que a aceleração tem que ser negativa, né? A aceleração é y, senão não está caindo. É, 52 alfa já tenho. Fico, portanto, com uma reação no ponto A de 136,7 newton. Ela só pode ser vertical, né? O desenho explicita isso.
o mecanismo, portanto, me dá isso aqui. Então, isso aqui é um vetor e não somente o seu módulo. Tá aí, chegamos aí ao final da análise, que não era só a solução, era a análise do problema juntamente com vários outros aspectos da parte teórica que foram aqui adicionados, né? Então, espero que com isso tenha sido realmente elucidador e que vocês que venha realmente a adicionar a tudo que vocês têm registrado na literatura. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima.